povo pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. Havia por parte dos professores, um estímulo para que os alunos fossem às bibliotecas fazer empréstimo? Como é que era feita a formação de leitores na campanha? E tinha algum trabalho específico para isso? Olha, eu não me recordo se havia trabalho específico, embora seja uma parte muito importante, mas os professores, eles incentivavam os alunos para ler, para retirar livros, mas não havia assim, algum momento especial de leitura. Não havia essa questão da leitura, a gente ficou devendo isso aí. Professora, a senhora já citou as rocas, né? O movimento das rocas, né? Fala-se que foi muito bem sucedido, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre o sucesso todo que teve? Olha, o sucesso daquele trabalho deveu-se às professoras e às supervisoras, porque ali foi o acampamento das rocas foi o primeiro a ser organizado. Então havia uma dedicação muito grande por parte das supervisoras, por parte da diretora. Tudo foi muito bem planejado ali. Existia um professor, aluno da universidade, Campos, o nome dele era não sei o que, Campos. Ele organizava estatística daqueles livros, das crianças alfabetizadas. Ele tinha todo um trabalho de estatística muito bom. Eu não sei se no meu livro eu destaco essa parte, esse trabalho que Campos fez. Um trabalho estatístico muito bom. A senhora fala da avaliação, né? Que era feito por amostragens. A senhora falou mais atrás, quando eu perguntei da matrícula, que era feita com a matrícula das outras escolas. Como é que era essa relação da campanha, que tinha toda essa filosofia, uma metodologia bastante diferente na época, né? Até poderíamos dizer que inovadora, embora não fosse nova, mas inovadora porque não era comum nas outras escolas. E como é que era essa relação da campanha com as outras escolas? Olha, a campanha tinha uma relação muito grande com o ginásio da prefeitura. Então, essa relação era muito forte. Mas, na verdade, o trabalho da campanha não teve muita relação com o trabalho que era executado nos grupos escolares. Até porque, na época, a campanha não era assim vista como algo muito inovador, muito bom. Não era. Primeiro porque trabalhavam com professores leigos, né? Então já assustava um pouco. Então, embora o Centro de Formação de Professores tivesse uma preocupação muito grande com a questão da formação dos professores, mas mesmo assim, esse trabalho da campanha não era algo muito bem visto. Até eu me lembro que numa reunião lá na universidade, Elza Sena, não sei se vocês ouviram falar nesse nome, Elza Sena falou: se eu soubesse que a campanha era alguma coisa assim tão importante, eu tinha me entrosado. Mas muitos professores da universidade não se entrosaram na campanha, porque a campanha era vista como algo que não tinha grandes projetos. Então, nós trabalhávamos com todo o empenho para fazer um trabalho bom, mas havia falhas, porque a gente sabe que falhas há em toda parte. E a relação da campanha
com os círculos de cultura que também aconteciam na época. A gente entrevistou o professor Josemar e ele nos falou... Josemar era um que trabalhava com a educação de adultos. Nos falou dos círculos de cultura. Havia uma relação estreita? Como era? Bom, os círculos de cultura, eles eram mais realizados com a educação de adultos. Não era muito realizado com a educação infantil, mas era mais, se detinha mais na educação de adultos. Diga. O que é que determinava? Alguns adultos iam para os círculos de culturas e outros seriam matriculados nos acampamentos, teriam aulas à noite. Não entendi muito bem. É que eu queria entender como é que se dá, por exemplo, existiam os círculos de culturas que trabalhavam com alfabetização de adultos, utilizando o método Paulo Freire, e também tinham aulas para adultos nos acampamentos, à noite. Existia alguma diferença entre essas aulas nos círculos de culturas e as do acampamento? Não existia. Eram coisas correlatas. Josemar trabalhou muito, inclusive os slides eram preparados por eles. Havia uma equipe que preparava os slides para projetar. Não eram slides como nós temos hoje, né? É muito diferente. Mas eram organizados por eles e essas projeções para os adultos era uma coisa fantástica, era uma espécie de atrativo para eles. Né? Mas o trabalho com a educação de adultos foi um trabalho muito bom da campanha. Essa Josemar tinha um outro que era acadêmico de medicina também que trabalhava. Depois ele foi secretário de educação, não me lembro o nome dele. Geniberto. Ele também trabalha. Onde é que anda o Geniberto? Eu escutei Chico uma vez falando, Chico trabalha aqui com a gente, disse que estava no Rio. Não sei se ele ainda mora lá. Pois é, Geniberto também trabalhou, era o marido de Lali Carneiro, que se formou em medicina, depois foi morar em Paris. Ela veio aqui já 2 vezes. Mas foi um trabalho muito bonito. Era um trabalho que empolgava todos. Todo mundo estava comprometido. Todas as pessoas que trabalhavam na campanha tinham compromisso. E o fantástico da campanha era isso, era que havia compromisso. E uma outra coisa que também se refere a um trabalho, não sei se com adolescentes ou adultos, que também já foi para o final, próximo ao momento do golpe, que de pé no chão também se aprende uma profissão. Essa era uma parte muito específica, porque tinha uma equipe diferente, era outra equipe. Eu não me entrosei muito com essa equipe porque eram os adultos, então eles aprendiam mecânica de automóvel, algumas profissões. A profissão barbeador, né? Barbeador. Bom, pergunta talvez no anterior, que é como eram selecionados esses professores para trabalhar na campanha? Bom, primeiro, um dos requisitos é que eles tivessem pelo menos a 5ª série completa. Aí eles vinham fazer o curso de emergência. Esse curso tem a duração, às vezes, de 3 meses, de 5. Após a conclusão desse curso, eles então ingressavam. Porque nós não tínhamos como fazer muita seleção, porque havia necessidade de professores. E depois do curso, todas as pessoas que terminavam o curso já tinham um posto de trabalho? Já. Eles tinham uma remuneração simbólica, não me lembro quanto era, mais ou menos, já era muito pouco. Sobre o financiamento e as remunerações dos professores, da equipe pedagógica. A equipe pedagógica, como todos eram professores formados, a maioria cursava a universidade, curso de pedagogia,
alguns já eram formados em pedagogia, eles tinham um salário melhor. Eu não me lembro exatamente quanto era, mas era um salário melhor. Mas os professores que exerciam a atividade de alfabetização, eles tinham um prolabore muito pequeno. Eu não me lembro quanto era, mas era muito pequeno. Eu perguntei como era feita a seleção desses professores e como foi feita a sua seleção, assim, como a campanha entrou na sua vida, esse movimento, por quê? Olha, eu sempre fui apaixonada por educação. Quando eu fazia escola normal, eu já ensinava. Eu fiz meu curso ali no grupo João Tiburcio e ensinei lá de noite, educação de adultos. Então eu chegava da escola normal, comia alguma coisa rapidamente e ia ensinar adultos. Eu trabalhava com adultos. E para mim era uma coisa fantástica. Eu gostava de ensinar, eu amava ensinar. Então, hoje eu fico analisando assim a educação e eu falo para minha filha que ingressou agora lá em Brasília que a educação hoje é uma atividade de risco. Que é isso? A gente vê aluno batendo em professor? Que história é essa? Mas no meu tempo o professor era respeitado. O professor era uma pessoa que tinha uma formação especial e que era respeitado. Hoje já não é, né? Já não é, não sei se é porque a profissão está desvalorizada, porque uma das coisas que se avalia quanto à valorização de uma profissão é a remuneração, não é mesmo? Se o sujeito ganha muito pouco é porque o trabalho dele não é bom. Então, essa questão do salário do professor é um problema que desvaloriza o trabalho do professor. O professor, ele não pode se vestir bem, ele não pode assinar revistas, ele não pode comparecer aos eventos que tem que pagar, porque não tem dinheiro para pagar. Então, para ser professor, você precisa amar o ensino, gostar de ensinar. E eu amava isso aí. Então, o meu convite para a campanha foi feito através de Moacir. Quando eu fiz aquele curso em São Paulo, segundo curso de especialista em educação paramédica latina, quando eu voltei, eu tive 2 convites. Primeiro para a universidade e segundo para trabalhar na campanha. Então eu me dediquei totalmente. Eu fiquei à disposição. Eu era professora do Ateneu e fiquei à disposição. A prefeitura me requisitou. Eu fiquei à disposição da prefeitura, pelo cargo que eu tinha, e ensinava à noite na universidade. Então foi um convite de Moacir Góes. E eu fiquei muito lisonjeada com o convite, né? Eu me entreguei de corpo e alma aquilo lá. Passou a ser o seu único trabalho naquele momento. E a universidade à noite. E isso se deu logo no início da campanha? Logo no início. Tanto que fui eu que organizou os cursos de emergência. Foram todos planejados por mim e a minha equipe. Né? Eu tinha uma equipe muito boa lá no Centro de Formação de Professores. Era Denise, eu não sei se você se lembra da Denise, né? Denise morreu tão jovem. Oh, que coisa terrível. Era Denise, Diva, tinha uma outra professora, Maria do Socorro. Era uma equipe boa. Eu tinha uma secretária muito eficiente, Dulce, parece o nome dela, muito eficiente. Ela hoje é advogada, ela tem escritório de advocacia aqui na Natal, nunca mais eu vi. Mas ela era minha secretária, uma pessoa muito eficiente. Quantas pessoas compunham essa sua equipe? Olha, tinha um pastor Eli, que era da igreja presbiteriana, tinha a Diva, tinha a Denise, tinha a Salomilde,
Tinha Socorro Soares. Socorro Soares trabalhou comigo. Ela já se aposentou, né, Socorro Soares? Mas ela está na UNP, né? Tá. Então, Socorro Soares, a equipe não era muito grande não, mas era eficiente. Então eu me sentia bastante segura com a equipe. A professora Lourdes Varela, né, que era a diretora da Escola da Demonstração. Onde que anda Lourdes Varela? Você conheceu ela? Não, não conheci não. É muito eficiente. Tinha uma professora também, que era professora da Escola de Demonstração. Não me lembro o nome dela, mas no livro tem o nome dela. Era professora da Escola de Demonstração. Você pode falar mais um pouco sobre a Escola de Demonstração? A Escola de Demonstração, ela era regida por uma professora diplomada pela Escola Normal e ela servia como laboratório para as professoras que faziam o curso pedagógico. Então, havia a parte de observação e a parte de envolvimento com as crianças. Então, era uma escola, tinha 2 classes nessa escola de demonstração. Ela usava, trabalhava também com unidades de trabalho e desenvolvia projetos de alfabetização. A classe era pequena, tinha 25, no máximo 30 alunos, haviam 2 classes. E as professoras dessa escola eram professoras diplomadas. Era uma escola muito boa. Hoje tem uma escola hoje é a UNEI, né? Mas o UNEI serve, as professoras vão lá, como que é? O UNEI agora, recentemente, recebeu o status de colégio de aplicação. Sim. Da UFRN. Então, é um espaço privilegiado para a gente mandar os alunos, fazer visita, para estágio também. Tem bolsista, né? Tem bolsistas, vários bolsistas do curso de pedagogia que atuam lá como Mas isso foi há pouco tempo, né? Porque não era assim, não. Não era não. E também eles estão aumentando o nível de escolaridade. Era só educação infantil e agora já tem até o 3º ano. Então a cada ano vai ganhar uma série a mais até completar o ensino fundamental. Certo. Tanto que até o nome mudou. Agora é Núcleo de Educação da Infância. Não é mais de educação infantil, que seria só o nível de educação infantil. A sigla é a mesma, mas o nome mudou. Bom, então agora uma coisa triste. A gente perguntou como a campanha entrou na sua vida e como ela saiu da sua vida. Como a senhora viveu esse momento assim do golpe, do corte desse trabalho? Foi uma coisa muito dolorosa, sabe? Inclusive, eu não acreditava que eu fosse atingida. Eu estava tranquila. E um dia lá na minha sala, chegou um militar e disse que eu era convidada a me retirar, que eu não ia mais fazer parte daquele trabalho. Então eu fiquei muito triste, fui para casa. E poucos dias depois eu estava chegando em casa e veio uma Kombi. Eu percebi que tinha um carro me seguindo, né? Quando eu entrei na garagem, o cara parou também e disse que eu estava convidada a ir ao 16RI, ao quartel 16RI, para prestar depoimento. Bom, aí fui, né? Tinha que sair. Mas foi muito doloroso para mim. Foi muito doloroso, porque eu havia me comprometido com a campanha. Eu estava entrosada, eu queria fazer um trabalho bom. Então, para mim, foi um golpe terrível, terrível. Aí eu fui, mas lá fiquei presa, né? Eu fiquei presa 23 dias. Quando eu cheguei lá, já estava a Maílde
a Diva e a Lali, que era a namorada do Geniberto. Geniberto. É Geniberto? Geniberto. Geniberto. Então, nós ficamos, eu fiquei 23 dias, quando eu saí a Maílda ainda ficou, e a Diva. Depois elas passaram mais alguns dias e foram liberadas, né? Mas foi terrível para mim. Foi terrível porque foi alguma coisa que me tirou de tempo. Me tirou de tempo. Eu levei muito tempo para me situar. E quando eu saí do centro de formação, eu levei alguns documentos, papéis que estavam lá no centro. E eu fiquei tão apavorada que quando eu cheguei em casa eu enterrei. E alguém denunciou. E o exército chegou na minha casa, foi direto lá. E tirou toda aquela papelada e olhou lá na minha biblioteca se tinha algum livro vermelho. Mas eles não levaram os livros. Levaram os papéis que eu tinha enterrado lá. Mas não tinha nada nesses papéis. Planejamento só. Não levaram tudo. E isso foi um golpe terrível, né? Depois eu passei algum tempo em Natal, tive que ir para São Paulo, lá eu vivi muito tempo lá em São Paulo. Fiz a minha vida lá em São Paulo. Quando eu voltei em 79, eu voltei para a universidade, fui readmitida na universidade e retomei minhas atividades. Teve um momento que a senhora falou que a campanha não era uma iniciativa assim, muito bem vista, mas... porque era educação popular mesmo. E o popular sempre choca os eruditos, né? Então não era bem visto. Mas a gente trabalhava fazendo o melhor que podia, né? Havia um compromisso, nós tínhamos a intenção, nós tentávamos desenvolver essa vontade, esse desejo, esse compromisso em todas as pessoas que trabalhavam na campanha. E não era bem visto por ser uma iniciativa de trabalho com o popular, com as classes populares. Mas e esse rótulo de subversiva? Existia isso depois do golpe? Como é que a senhora viu? Olha, os próprios militares terem visto a campanha como algo subversivo. A campanha foi considerada subversiva porque Djalma Maranhão era comunista, né? A gente sabe que ele não pertencia mais ao partido naquela época. Diz que ele se desentendeu com o partido, deixou o partido. Mas as ideias dele eram aquelas de comunista. Então, no meu depoimento, eu fui muito interrogada sobre isso. Qual a minha relação com o prefeito? Eu digo, era uma relação profissional. Eu não participava de nenhuma ideologia. Até porque, naquele período, eu nem sequer conhecia as obras de Marx. Eu fui ler as obras de Marx depois. Aí eu comecei a comprar a ideologia alemã, comecei a comprar o 18 Brumário, todas aquelas obras de Marx, eu comecei a ler. Eu quero saber por que eu estou sendo acusada. Hoje eu tenho lá na biblioteca as obras de Marx, que tratam das ideias dele, né? Hoje a gente sabe que as ideias de Marx já estão superadas, né? Mas naquele período todo mundo tinha que ser marxista, né? Todo mundo tinha que ser marxista. E assim, a senhora já falou um pouco de uma maneira geral, mas se a senhora quiser retomar ou falar mais alguma coisa sobre a importância de ter trabalhado nessa campanha para a senhora como profissional e como pessoa. Bom, essa importância para mim foi muito grande. Primeiro, porque era uma campanha que tinha como objetivo acabar com o analfabetismo.
E a gente sabe que o Estado brasileiro teve várias campanhas de alfabetização, mas nenhuma foi bem sucedida. Então, eu estava empenhada em trabalhar com a alfabetização, em alfabetizar. Isso para mim era uma coisa muito importante. E eu me dediquei de corpo e alma, sobretudo porque eu queria que as pessoas fossem alfabetizadas, tivessem cultura. Isso para mim era uma coisa, era um compromisso. E eu me sentia orgulhosa, me sentia completamente envolvida. Para mim era importante isso. Bom, quem é professor sabe disso. Se você é professor porque você está empenhado, você está comprometido, sabe que a alfabetização não é só saber ler as letras ou as palavras. É muito mais que isso, né? É um abrir de mente para o mundo. É tal coisa de ler o mundo, né? Como fala Paulo Freire, né? Então, para mim, isso foi uma coisa espetacular. E mudou alguma coisa nesse seu sentimento em relação à sua participação, essa impressão, essa avaliação que a senhora faz da sua participação na campanha? Como a senhora avaliava na época e como a senhora pensa nisso hoje? Olha, não mudou nada. Não mudou nada. Porque eu acho que nós, professores, o profissional da educação, que Betânia fala muito disso, que os professores devem ser profissionais da educação, nós que queremos ser profissionais da educação, estamos sempre comprometidos com essa questão. A questão da cultura, a questão do envolvimento das pessoas no desenvolvimento social, no processo de habilitação para se entrosar como cidadão. Porque o cidadão, ele não pode ser tal se ele não tiver uma cultura. Para ser cidadão tem que ter uma cultura. Apesar de que todos têm uma cultura, né? Cultura diferente, mas tem. Ninguém é sem cultura. Mas uma cultura letrada. Uma cultura que lhe possibilita enxergar o mundo com outros olhos, com outra visão. Professora, o nosso trabalho visa resgatar a memória e a história da educação popular e educação de jovens e adultos. E a senhora escreveu o livro, né, A Memória da Campanha para o Chão também se aprende a ler. A senhora poderia falar um pouquinho sobre essa importância de trazer as práticas pedagógicas do passado e como elas contribuem para a de hoje? Eu não entendi muito bem sua pergunta. Desculpa. Esse olhar que a gente tem sobre o passado, sobre as práticas pedagógicas do passado. Como trazer isso de volta para hoje? A gente vê a situação que está a educação hoje, né? A senhora já bem comenta. E como esse olhar para o passado contribui para a nossa prática de hoje. A gente dá visibilidade a essa memória sua, da campanha, das práticas pedagógicas que eram realizadas naquela época, como isso pode contribuir para o que se faz hoje em educação? É isso. Olha, eu acho que o presente é sempre um reviver do passado. E o passado projeta o futuro. Então, nós somos resultado de vivências anteriores. Eu não falo vivências no sentido de vidas passadas. Eu falo experiências anteriores. Porque nós projetamos no nosso viver cotidiano, no nosso viver atual, tudo o que vivemos antes. Ninguém é totalmente livre de influências passadas. Então,
esse passado meu, esse passado na campanha, esse passado na educação dos anos 60, ele reflete no meu dia a dia. Eu estou tão envolvida agora com a educação quanto estive antes. É tanto que eu estou aposentada, mas eu continuo trabalhando, eu continuo lendo, eu continuo escrevendo, eu continuo fazendo alguma coisa em prol da educação. Porque o educador, ele nunca se aposenta. Ele para de dar aulas, pode parar de dar aulas, mas ele não para de pensar, ele não para de construir algo novo. Então, eu estou sempre construindo. Então, tanto que agora já concluí o livro e estou preparando para escrever um terceiro livro. Porque essa inovação, ou esse fazer algo novo, pensando no que já foi, é algo que faz parte da nossa vida, né? Ninguém é totalmente isento de coisas passadas. Nós projetamos no presente o que fomos no passado. E projetamos para o futuro o que somos hoje. Então eu estou sempre pensando em alguma coisa melhor, em melhorar a educação, em melhorar a atuação. Quando eu leio as notícias sobre a educação, eu me assusto um pouco. Será que os atuais professores estão comprometidos realmente com a educação? Até que ponto esse compromisso implica em mudanças? Que a gente tem que mudar. Se a gente fica na mesmíssima, não há progresso. Então, eu me envolvo com a educação agora no presente do mesmo modo que eu me envolvia na época da campanha e na época que eu dava aula na universidade. Talvez esse idealismo até, não sei se prejudique. Para mim não prejudica. Eu gosto de pessoas que pensem alto, pensem em mudança, pensem em transformação, pensem em fazer algo novo. Não fique na mesmíssima. Professora, no livro a senhora usa o termo comunidade efetiva, de Halbach, que é um dos nossos referenciais teóricos. A senhora podia falar um pouquinho sobre o que é uma comunidade afetiva e por que designar a comunidade afetiva? Por que designar a campanha que está no chão como tal? Olha, nós temos que ter amor pelo que fazemos. Ninguém pode fazer alguma coisa brilhante, uma coisa boa, se não tem amor. A gente tem que amar a educação. Tem que amar o outro. Tem que amar a outra pessoa. Eu quero que você progrida. Porque se você progredir, você está contribuindo para o desenvolvimento da outra pessoa. O que nós fazemos tem sempre repercussão em nosso entorno. Se você faz uma coisa má, aquela ação sua vai ter repercussão. E se você faz uma coisa boa, aquela ação vai ter repercussão. Então é bom sempre estar contribuindo para que outras pessoas progridam, para que outras pessoas consigam se desenvolver. Então, quando você faz alguma coisa má, você influencia para o mal. Mas quando você faz coisa boa, você influencia para o bem. Então o professor é uma pessoa assim, que pensa sempre no bem da outra, que pensa sempre na evolução para mais, para o desenvolvimento, para o bem, para o amor. Então, amar o outro é querer ver o outro bem, é querer ver o outro progredir. Então a educação tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com progressão, com desenvolvimento, com avanços. A educação não é algo estático, é algo dinâmico. Eu estou feliz por estar aqui conversando sobre isso. Estou muito feliz, porque eu sei que todos vocês estão envolvidos com esse problema da educação. E a gente
se preocupa quando faz um trabalho que o trabalho não tem progressão, que não tem repercussão. Então, para mim, isso é um trabalho inútil, quando a sua atuação não tem evolução, não tem avanços. Eu acho que vocês todos estão comprometidos e querendo que a educação avance. Cada vez que eu leio alguma coisa sobre educação, notícias sobre educação, as crianças não estão aprendendo. Mas por que não estão aprendendo? O que está ocorrendo? O que tem alguma coisa errada? E a gente precisa exatamente localizar os erros para tentar corrigir. É boa essa ideia. Professor, Moacir Goza, ele fala do ensino mútuo, que era aquele assim, destinado mais aos adultos mesmo, né? Que alguns adultos não queriam ir ao acampamento por alguma resistência, e assim alguns professores iam até a casa de alguns adultos para dar aula, né? Alfabetizá-los. Mas a senhora falou aí que era mais destinada à educação de crianças. Mas a senhora sabe ou pode nos falar mais ou menos como era o ensino mútuo? Olha, alguns professores colocaram a sua casa à disposição, mesmo antes de existirem os cursos de formação. Eles abriam as suas casas para receber os alunos. Isso era muito importante. Eu não tenho local, mas eu tenho uma sala na minha casa que eu posso receber alguns alunos. Então, muitos professores, ou alguns, ensinavam os alunos na sua própria casa. Isso é importante. A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu gostaria só de dizer para vocês que vocês precisam se sentir cada dia mais comprometidos com a educação, cada dia mais envolvidos. O professor é uma pessoa comprometida. Se ele não tiver compromisso com o outro, compromisso com o seu trabalho e com os seus educandos, ele está falhando. Ele está falhando. Então, que vocês possam passar para os colegas e para os seus alunos esse compromisso, essa vontade de ser, essa vontade de querer progredir, de querer acumular conhecimentos. Não só por acumular, mas conhecimentos que possam mudar a realidade, que possam mudar o nosso entorno, que sejam capazes de criar condições de vida favoráveis, condições de vida humanas. Você vê que o discurso do Lula, bem como da Dilma, é nesse sentido de favorecer o desenvolvimento da sociedade, que os que são pobres se tornem menos pobres e que os ricos possam favorecer os pobres. Claro que isso é um discurso que a gente fica pensando até que ponto isso é realidade, né? Mas como professores, nós temos que acreditar nisso, que é possível mudar a realidade. É possível. Temos que trabalhar para isso, para mudar a realidade. Então, muito obrigada. As ordens, eu que agradeço a vocês essa oportunidade de poder comunicar as minhas ideias a vocês e sentir que estou trabalhando com pessoas que estão comprometidas com mudanças sociais, com a valorização da educação, com a valorização do próprio professor, porque nós precisamos também nos valorizar. Porque se nós não nos amarmos, não nos valorizarmos, nós não podemos valorizar o outro. Então eu tenho que me amar, eu tenho que procurar me desenvolver. Então nunca se acomodem com o curso que você já tem. Não, queira mais. Queira mais, porque se você for mais, você pode mudar muita coisa. Nunca
pare no curso que você fez. Eu tenho que fazer mais. Você vê, eu fiz meu doutorado quando eu já tinha me aposentado. Por quê? Eu já tinha me aposentado quando concluí o meu doutorado. É tanto que eu não ganho como doutora. Porque quando eu me aposentei, ainda não era doutora. Mas aí eu fiz meu curso. Por quê? Porque pela sede de saber. O professor é uma pessoa que tem sede de saber. Ele quer sempre aprender mais. Nunca se acomode com o curso que tem. Procure mais. Procure mais. Fez doutorado, faz pós-doutorado. Não se acomodem com o que tem. Por favor, procure mais. Seja mais. Povo pobre, natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para a ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.